Fala, cara aluno, beleza com vocês? Bom, hoje a gente vai começar o tópico 8.1, falando sobre calor. A gente vai fazer a definição do que é calor e as unidades que nós vamos utilizar. Bom, para a gente poder entender o que é calor. Calor é toda a energia, tá, que está em movimento. Só que essa energia, para estar em movimento, ela sempre vai sair de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Ou seja, a temperatura, tá? O grau de agitação molecular vai ser do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa transmissão de energia vai ser o próprio calor. Ou seja, calor ela é uma energia térmica, tá? Na qual nós vamos ter, olha só, a transmissão de corpos quentes para corpos frios. Beleza? Bom, para a gente conseguir entender quem é o corpo mais quente, quem é o corpo mais frio, eu entendo o seguinte, que a temperatura, tá, ou de uma fonte de calor, ela vai ser sempre o gerador de uma fonte térmica, tá? Então, todo corpo que tiver mais quente em um determinado ambiente vai fazer com que há a transmissão de calor. Então, se você tem dentro do seu quarto um ar-condicionado e você acabou de chegar da rua, o seu corpo está quente. Então, o intuito é fazer com que o ar-condicionado torne o ambiente e você, tá, mais agradável. Por mais que você não queira, o ar-condicionado vai estar constantemente retirando caloria de você, em visto que nós somos pessoas, somos seres humanos, na qual a nossa temperatura não pode variar muito. Então, se a temperatura variar muito, quer dizer que há algo errado com o nosso controle, né, de temperatura interno. Então, por isso que o ar-condicionado sempre está funcionando no ambiente. Ele nunca vai chegar a um equilíbrio térmico, porque nós estamos sempre produzindo calor. Então, as fontes térmicas, tá, de temperatura, ela vai ser capaz, beleza, de gerar o quê? Energia. Então, a fonte térmica é aquilo que é capaz de gerar energia. Ou seja, se eu acendo, tá, um pedaço de papel, aquele pedaço de papel está sendo consumido como combustível e o resultado disso vai ser as chamas, ou seja, uma fonte térmica. E essa fonte térmica vai ser dissipada para o meio ou para os objetos que estão ali, tá? Gerando o quê? Gerando calor, beleza? Quando você está no inverno, você acende uma fogueira e fica ali em volta. Você está aquecendo o seu corpo. Como assim? A fogueira, ela está servindo como uma fonte térmica para expressar calor para você. Ou seja, ela está emanando, olha só, ela está gerando, ela está transmitindo calor para um corpo mais frio. Quando a gente utiliza casaco, a gente não quer aquecer o nosso corpo, a gente está isolando, é diferente, tá? O casaco ele serve como um isolamento térmico. Como assim, professor? Se eu estou no inverno e eu utilizo casaco, o casaco tem como função impedir a transmissão de calor, tá? O casaco ele vai servir como um meio de evitar a propagação de calor e assim eu fico com a sensação de frio. Por que eu fico com a sensação de frio? Porque o meu corpo está perdendo calor para o meio, tá? Então a sensação de frio que nós sentimos é a ausência, tá, de calor. Eu estou perdendo calor e, consequentemente, eu estou ficando com frio. Então, teoricamente, na física, o frio não existe. O frio é uma ausência de calor. Tem gente que fala que o frio é psicológico, né? Vai para a Antártida ficar sem casaco para ver se é psicológico realmente. Bom, aqui eu vou ter as unidades de medidas de calor. Como assim? O calor, como tudo na física, ele é medido. Existe um padrão para que nós venhamos nomenclar, tá? Então, o calor ele vai ser medido no sistema internacional em, olha só, joule. Mas a gente adota usualmente a calorias. Então, se eu vou comer um salgadinho, né? Eu olho na embalagem e vejo que ele tem lá escrito tantas quilocalorias. Mas, professor, isso aqui não está quente. Só que aquilo ali gera calorias, ou seja, gera energia na forma química.
O meu corpo vai pegar aquele alimento, vai quebrar as moléculas e isso vai gerar energia química. Então, calor não é apenas, tá, na forma de fogo. Existe calor químico também, que é as fontes de alimento. A fonte de alimento ele é uma fonte de energia, ou seja, eu consigo absorver energia através de um alimento, beleza? Então a gente vai utilizar a cada uma caloria, eu tenho 4,18 joule. Lembrando que joule é a unidade padrão para o sistema internacional. Tranquilo? Bom, olha só, o que é uma caloria? A caloria, ela é definida na física como uma capacidade, tá, de você elevar a temperatura de um determinado corpo que tem a massa de 1 grama. Ou seja, você vai pegar 1 grama de água e vai aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Isso vai definir uma caloria. Só que, na verdade, a quantidade de energia empregada naquilo é 4,18 joules. Beleza? A quantidade de energia empregada para levantar a temperatura em 1 grau Celsius, ou seja, variar a temperatura em 1 grau Celsius, a quantidade de 1 grama de água é 4,18 joule, ou seja, uma caloria. Bom, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, eu tenho que saber os tipos de calor, tá? Então eu tenho aqui, ó, os tipos de calor é quando eu tenho uma quantidade de calor fornecida ou retirada, tá? E esses tipos de energia ou tipo de calor em movimento vai ser chamado, tá, de calor sensível ou calor latente. Olha só, calor latente, calor sensível. O que é cada um? O calor sensível a gente vai explicar mais lá na frente e o latente também. Mas entenda o seguinte, que ambos servem para variar a sua temperatura, beleza? Bom, aqui a gente tem a variação de temperatura, tá? Que é a demonstração de calor, só que o sensível, ele varia a temperatura. Já o latente, não. O latente, ele serve para manter a temperatura, mas troca o estado físico. Beleza? Bom, transmissões de calor. Para mim transmitir calor, eu tenho 3 formas para a realização dessa, tá, transmissão de calor. A primeira forma é a condução. Quando eu pego uma barra de ferro e coloco diretamente no fogo, o fogo gerado, ele vai fazer com que o calor, tá, que está em contato entre, ou seja, a barra de ferro vai absorver calor e esse calor vai se propagar na barra. Olha só, vai propagar, 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 propagar. Quando há essa propagação, até onde eu estou segurando, eu chamo de condução, porque eu preciso de um meio físico para que ele seja conduzido. Tá? Se eu pegar uma barra de ferro ou um fio, aquecer numa ponta e colocar o dedo na outra, perceba o seguinte, que houve uma condução do calor até a outra extremidade, beleza? Bom, a convecção. O que é a convecção? A convecção é a transferência de calor em formas de fluido, tá? Então, a convecção é a transferência de calor em um fluido. Ele vai ocorrer em virtude do quê? Em virtude do deslocamento, geralmente, de uma massa, tá? Então, ele vai estar sempre associado ao deslocamento de massa. Por exemplo, água e cubo de gelo. Então, a intenção é que a água fique gelada, né? Quando você coloca gelo na coca, o intuito é que a coca fique gelada. Mas como que ela vai ficar gelada? O gelo vai receber, ele vai retirar calor por meio da convecção. Essa retirada de calor vai fazer com que o gelo derreta, colocando água na coca, tá? Então houve um aumento de massa na Coca-Cola. Ela ficou um pouco mais fraca devido à massa do gelo. E aqui nós temos a radiação, que é o meio pelo qual, tá? É o meio pelo qual nós teremos a incidência de raios solares na superfície da Terra. Então, a radiação, podemos concluir que ela é único especial. Ela sempre vai ocorrer no vácuo. Então, pessoal, quando você vai comprar uma garrafa térmica, você pode ver a incidência disso aqui ocorrendo na prática. A melhor garrafa térmica que você vai ter é aquela garrafa térmica mais pesada.
Então, quando você for comprar uma garrafa térmica, você tem que escolher aquela mais pesada. Por quê? Aquela mais pesada, ela foi fabricada com vácuo. Ou seja, para que o cafezinho que você coloca lá dentro, ele não fique frio e ele conserve ao longo do tempo, a garrafa foi fabricada utilizando o princípio de vácuo, tá? Ou seja, houve a produção da última camada da garrafa, a retirada de ar. Então, a garrafa tem várias camadas. Quando chegou na última camada de proteção, para evitar que o café esfrie, eu tenho vácuo. E dentro desse vácuo eu tenho paredes espelhadas para fazer com que, se o calor consiga passar pelo vácuo, ele bate no espelho e é refletido de volta no café, evitando assim que o café esfrie e ele passe toda a manhã ou às vezes até dias, tá? Quente, beleza? A mesma coisa é a garrafa com água gelada, tá? Se você for colocar água gelada, dependendo da massa de gelo que você coloca lá dentro, tem garrafas que conseguem conservar até 3 dias aquele cubo de gelo lá dentro. Por quê? Porque ela foi feita com um processo de vácuo. A garrafa, ela, na sua última camada, ela tem um vácuo especial para evitar com que ela deixe a caloria entrar. Beleza? Então, olha só, quando eu utilizo garrafa térmica para café, eu evito que o calor passe para o meio. E quando eu utilizo uma garrafa térmica para colocar água gelada, eu impeço que o meio entre com calor dentro da minha garrafa térmica. Por quê? Olha só, a garrafa térmica tem que ser isolante, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente conseguiu entender as definições de calor, as suas aplicabilidades na prática, tá? Os meios de transmissão e as suas unidades. Agradeço por ter assistido a nossa videoaula e até mais. Tchau, tchau!